Neste momento temos o nosso primeiro espaço de entrevista com o Instituto para a Democracia Multipartidária, que organiza uma conferência regional para os dias 29 e 30. Esta conferência regional interparlamentar sobre transição energética e mudanças climáticas na região da SADC. E temos como convidado Ousmane Kossing. Muito bom dia e seja bem-vindo. O que é que realmente será debatido nesta conferência regional, uma vez que Moçambique e tantos outros países da região da África Austral ciclicamente têm sofrido danos devido às mudanças climáticas e severos? Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, TVM, e por esse espaço para refletirmos um pouco sobre esta conferência interparlamentar da região, que tem como grande propósito criar-se uma plataforma de diálogo entre os parlamentares e outros especialistas na matéria sobre os principais desafios que existem no campo das mudanças climáticas, as oportunidades que existem eventualmente no contexto da transição energética, sempre olhando para compromissos globais, mas também olhando para os principais desafios e oportunidades, tendo em conta que estes países, embora tenhamos uma dicotomia que fala de uma transição energética, por outro lado também existem os países da região que têm uma forte dependência de recursos fósseis, né, para o seu próprio crescimento econômico, para o setor energético, o emprego e outras coisas. Então, nestes 2 dias de reflexão, o objetivo é essencialmente discutir como é que se pode fazer uma transição energética, mas também sem sacrificar o desenvolvimento e as prioridades de desenvolvimento da região. Então é um pouco nessa perspectiva em que nós vamos ter os parlamentares aqui da região, organizações da sociedade civil e outros peritos também para nos ajudar a refletir e a construir compromissos, olhando para essas 2 dimensões que podem ser vistas como dicotômicas, que é a questão da transição energética, mas também esta questão dos recursos naturais, que por outro lado também são poluidores e têm efeitos na questão das mudanças climáticas, não é? Então é um pouco nessa perspectiva que temos estes parlamentares e vamos discutir nestes próximos 2 dias, trocar experiências, por forma que tenhamos compromissos e um conhecimento mais aprofundado sobre estas 2 dimensões. E o que é que Moçambique está a fazer para esta transição energética? Na realidade, Moçambique até se por um lado nós temos recursos fósseis, né? Estamos a grandes descobertas de petróleo, gás, carvão e outras coisas, mas também nós temos algum exemplo a dar, especialmente nos recursos hídricos, né? No campo da produção de energia elétrica, né? Hidroelétrica, ora base e outros. Então temos algum sinal, alguma mensagem a transmitir, alguma experiência a transmitir em relação a esta transição para energias mais limpas e outros. Existem países também que têm estas experiências que eventualmente sejam importantes partilhar, discutir ao longo desta conferência. Nós temos experiências de países como África do Sul, Namíbia, Angola e também a República Democrática do Congo, que por um lado também estão muito expostos e estão vulneráveis às questões das mudanças climáticas, os efeitos severos destas mudanças climáticas. Por outro lado também podem ser uma verdadeira fonte de discussão sobre boas práticas de energias limpas, recursos limpos. Então é um pouco nessa perspectiva que pretendemos refletir para uma transição mais responsável, não é? E que também responda às demandas económicas, digamos assim, dos países da região. Exato. E os combustíveis fósseis ainda são motivos de grande alarme para o continente africano. Como é que Moçambique pensa em abandoná-los? Na realidade, eu penso que o debate não é sobre o abandono.
sobre transição, né? Eu penso que tem sido um pouco essa tônica de transição energética. Não temos como pensar em abandonar esses recursos, mas uma transição mais estudada, responsável, sustentável, né? Porque não nos esqueçamos que grande parte dos recursos, quer para o orçamento do Estado e outro para financiar o desenvolvimento, também provém destas energias, desses combustíveis fósseis. A questão da energia elétrica, vamos pensar, por exemplo, o setor de transporte, não é? Seja ele marítimo, aéreo, terrestre, eles dependem muito de combustíveis fósseis. Então não temos como pensar num abandono propriamente dito, mas uma transição como um processo, não é? Como um processo que inevitavelmente vamos ter que ir caminhando, né? Mas sem pôr em causa o desenvolvimento dos países africanos, né? Dos países, porque este por outro lado, por isso é que se fala muito dessa dicotomia, né? Entre a assunção dos compromissos globais de transição, né? De redução da emissão de gases, de efeito estufa e tal, mas por outro lado também a maximização dos benefícios da exploração destes recursos para, seja para a energia, para as receitas dos Estados, e os empregos e outras coisas. Então é preciso sempre ver a coisa numa perspectiva de transição e não abandono, né? Então eu penso que é um pouco nesta lógica aqui que temos que captar quais são as boas práticas de transição que estão a ser implementadas na região e que tipo de experiências existem neste campo. Exato. Quais são os participantes, quem são os participantes esperados para esta conferência de 2 dias? Bem, por um lado esta conferência é coorganizada pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, Southern Africa Resource Watch, temos o Parlamento moçambicano, não é? O Fórum Parlamentar da região, da SADC, mas também ele será, teremos aqui representantes dos parlamentares moçambicanos, da África do Sul, da Namíbia, de Angola e da República Democrática do Congo. Esses são países que, se por um lado têm um grande potencial em termos de recursos naturais, por outro lado também têm alguma experiência de algum nível de vulnerabilidade e práticas de como estiveram ou têm estado a lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Então é importante captarmos um pouco as boas práticas, a troca de experiências e a construção de compromissos comuns para numa perspectiva do papel do Parlamento, né? Acho que um pouco do diferencial que pode acontecer aqui em relação às outras conferências, é a qualidade do sujeito, né? Aqui nós temos os parlamentares como principal ator neste processo, tendo em conta o seu papel, quer de legislar, de fiscalizar os planos de governação, de aprovar os orçamentos, de representar os cidadãos. Então é importante que estes discutam e tenham um alicerce de outros peritos na área, né? de mudanças climáticas, de transição energética e também de gestão destes recursos. Então é um pouco nessa perspectiva que vamos conjuntamente refletir numa perspectiva regional e até para construir um compromisso, olhando para a COP30 e outros eventos de natureza internacional que lidam sobre estas questões de mudanças climáticas e outros. Queremos mais uma vez agradecê-lo pela presença, um ótimo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. A cidade de Maputo vai acolher entre os dias 29 e 30 a Conferência Regional Interparlamentar sobre a Transição Energética e Mudanças Climáticas. Na SADC estivemos em conversa com Osman Kossink, do Instituto para a Democracia Multipartidária. E vamos neste